Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal da Eletrônica Forte. Eu sou o Júnior Biavo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bateria. Você já ouviu dizer, por exemplo, que o carro dá defeito e era só a bateria, o carro não pegava, girava a partida, mas o defeito era só a bateria, enfim. Cada vez mais com o avanço aí da tecnologia a gente vê falando sobre defeito de bateria, tranco no câmbio, defeito de bateria, o motor gira bonito e não pega, defeito de bateria, enfim, inúmeros defeitos, e simplesmente a troca da bateria resolve, gravando falha de turbo, por exemplo, e era somente a bateria. De fato isso acontece. E aqui hoje na oficina nós temos a oportunidade de um carro que também está com defeito de bateria, e eu vou mostrar para vocês algumas particularidades, algumas coisas para a gente entender o porquê isso acontece, tá? Esse carro aqui não sou eu que estava fazendo diagnóstico, é o Gabriel, que é quem está gravando nesse momento, mas eu aproveitei a situação que ficou bem bacana aqui, de uma forma bem didática, para mostrar para vocês o problema desse carro aqui. A cliente trouxe o carro falando que o painel ele apaga, ele perde, ele desliga, ele perde o relógio, fica 0 horas, e ele também dá feliz ano novo, porque o painel reseta, ele perde a memória. No computador, por exemplo, a gente tem uma pilha, uma bateria interna que você tira da tomada e ela fica mantendo o processador energizado e mantém essas informações. Aqui no carro é a própria bateria do carro quem faz isso. Todo mundo sabe que quando você vai trocar uma bateria, tira a hora reseta, a data do painel reseta, do computador de bordo, você tem que programar o rádio, enfim. Ela é quem garante essas informações. Então, o que leva a gente a entender? Que está perdendo a alimentação no painel, mas como? Se o motor gira e o painel perde alimentação, então provavelmente tem um defeito aqui de chicote, por exemplo. Na verdade não é, nós vamos entender melhor isso. E aí é uma moça aqui, o dono do carro, e ela falou também que o carro está gastando demais e está com esse defeito no painel, mas ele bate partida, gira normalmente. Então veja bem, o fato dele estar gastando bastante também indica um problema de bateria. Porque se eu tenho uma bateria ruim, o alternador do motor, ele fica o tempo inteiro tendo que carregar excessivamente essa bateria para poder manter essa carga dela. E isso pesa muito para o motor e faz o carro gastar sim mais combustível. Então veja que como é interessante. Mas assim, nesse caso aqui, ela falou que o motor gira normal e que ela não viu assim, dificuldades na partida. Por quê? Com o avanço da tecnologia, o motor da Rank foi sendo cada vez mais sofisticado para consumir menos corrente e os motores foram diminuindo também, né? Então, a gente até brinca, esses motores da Rank novos giram até com a pilha. Claro que é uma brincadeira, mas de fato eles consomem muito menos corrente. Alguns têm engrenagens que facilita, enfim. Pode perceber que antigamente o motor da Rank do AP, por exemplo, era bem grosso e os carros mais novos o arranque é bem pequenininho. Então, com muito pouca energia consegue-se girar o arranque. Antigamente, você via que uma bateria estava ruim quando você ia dar a partida e o motor ia girando devagarzinho, com dificuldade, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia a bateria chega no final da vida útil dela e a partida continua girando legal. E aí o Gabriel coletou algumas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu aqui. Olha só, isso aqui, aí ficou melhor? Então o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem o que? Tensão da bateria e aqui a corrente do motor de partida. Então o que acontece? A corrente que o alternador está produzindo para carregar, não tem nada a ver com o motor de partida. Então aqui a gente tem a queda de tensão durante partida, aqui o motor girou, aqui ele funcionou, demorou aqui alguns segundinhos, foram 2 segundos, e o alternador começou a carregar, já caiu aqui de 12,3, aqui já foi para os seus 14
14,3, 14,4 aqui. Então aqui vocês veem que o alternador começou a produzir corrente. Aí o que foi feito? Gabriel foi lá e deixou o farol ligado, ligou o rádio, então ligou os consumidores para drenar bastante a corrente dessa bateria e ele deu partida novamente. Que agora, vamos, ó, e agora nós temos essa imagem aqui. Notem que a queda foi bem mais acentuada que a primeira. E também, olha só, a produção de corrente do alternador. Eu vou ficar mesclando as duas imagens. Olha a diferença. É nítido, né, galera? Veja como aqui caiu mais a tensão e o alternador teve que produzir muito mais energia para repor essa energia. Então o que acontece? Se a gente for olhar aqui nesse momento, ó, 2, 4, 6, essa bateria caiu para 7 volts, mas é muito rapidamente, foi numa fração de milissegundos. Veja bem que no meio dos meus dedos eu tenho um tempo de 1 segundo, então isso aqui são microsegundos, e depois ela já retornou para a tensão normal dela. Mas eu quero convidar vocês para imaginar essa situação aqui, ó, né? Eu tenho mais uma perquinha de aterramento de meio volt, 1 volt, tá? Então nesse momento o painel lá que estava desligando, ele estava recebendo menos que 7 volts. A gente sabe que o sistema trabalha com 12. Então veja bem, nessa condição é que acontecem os defeitos. O painel apaga, ele reseta. Por quê? 7 volts não é tensão suficiente para que ele funcione. Então nessa condição aqui que vai dar os problemas. Vai gravar falha, disso e aquilo, perde memória da adaptação, aí o câmbio começa a dar tranco, o painel desliga, que é o caso desse carro aqui. Tudo por quê? Por causa dessa queda de tensão. Mas tem mais uma imagem aqui que ele fez o quê? Desligou as bobinas e forçou de fato essa bateria por um período de tempo maior. Perceba que a tensão vai caindo conforme o motor vai girando, mas olha agora essa situação aqui, ó, 2, 4, foi para 5 volts, tá vendo? Então quanto mais você esforça a bateria, mais está caindo. Pô, 5 volts, perde mais meio volts no aterramento, foi para 4,5 volts. Não vai funcionar, vai apagar painel, vai gravar falha e dar todos os defeitos. Com o multímetro pega isso aqui? Infelizmente não, precisa ser uma ferramenta do osciloscópio, tá? E tem uma particularidade também, como vocês podem ver, eu estou aqui bem agasalhado. Hoje aqui em Londrina temos uma situação atípica, que é frio, né? Aqui nós estamos no norte do Paraná, normalmente é quente, mas aqui hoje está frio. E o que acontece? A bateria tem uma particularidade bem interessante também. Que quanto mais frio estiver a temperatura, menos ela consegue entregar, menos ela consegue fornecer corrente nessa determinada situação aqui, que é o CCA, que é a nossa corrente de partida. Veja bem, não estou falando da corrente nominal da bateria, 50, 60 amperes, não é isso. Estou falando do CCA, que é a corrente nominal, que também, se vocês observar numa bateria, até se tentar pegar aqui, Gabriel, tem aqui escrito, ó, CCA 410, puxa um zoom aí para ver se ele limpa, afasta um pouco, aí ó, aqui ó, CCA 410 ampere, e aqui a normativa sai que ela é medida aqui a negativos 18 graus. Então essa normativa garante que quando tiver nessa temperatura de menos 18 graus, essa bateria vai dar 410 CCA, que é a corrente de partida, ok? Por isso que quando você vai pegar uma bateria nova e você usa uma ferramenta dessa aqui, que mede o CCA, você vai ver um valor muito maior nessa corrente. Por quê? Porque você está numa temperatura maior, então a bateria vai te entregar muito mais corrente. E aqui, obviamente, nós colocamos também aqui o aparelhinho, que eu sei que muitos de vocês têm uma ferramenta como essa na oficina.
Nesse caso aqui, ele já informou que o SOH é o mesmo parâmetro que você encontra no scanner quando você tem um alternador pilotado. Esse parâmetro SOH já tem lá no seu scanner, tá? Sabia disso? Então aqui, essa ferramenta já mostrou aqui, substituir bateria. Claro que a gente colocou aqui para dar mais exemplo, para deixar o nosso conteúdo cada vez mais bacana. Mas acontece muito dessa ferramenta dizer que a bateria tá boa, mas aqui na imagem do osciloscópio você pega defeito com ela, tá? Então são ferramentas diferentes, mas você está conseguindo enxergar a mesma coisa, basicamente. Então, pessoal, um pouco isso aí. Deixa eu puxar outra imagem aqui para vocês verem uma coisa. E se você ficou até agora no vídeo, como sempre, eu preparo aquela sacada especial que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, pessoal, eu estava fazendo um diagnóstico numa Hilux 3.0, onde também tinha um defeito de bateria. A caminhonete estava dando partida normal e não tinha falha nenhuma, tá? Mas eu consegui mostrar aqui na imagem o que uma tensão baixa de bateria vai causar no sistema. Veja bem, eu tenho aqui no meu canal 1 a tensão da bateria, obviamente. O canal 2 eu tenho o PWM da válvula M-Prop, a válvula reguladora da quantidade de combustível que entra na bomba de alta para fazer o motor acelerar e subir a pressão de reio. E aqui eu tenho o outro lado da válvula. Então, positivo e negativo da válvula. E aqui eu tenho a tensão de bateria. E aqui também eu tenho a corrente, que nas próximas imagens vocês vão ver isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, galera? Ligou a chave, né? Vou dar partida. Quando deu partida, veja bem, já caiu para 2, 4, 6, 7 volts. A mesma situação aqui do nosso arguinho. 7 volts. O que a central fez? Ela colocou um positivo direto para abrir essa válvula para que ela encha todo o sistema com combustível. E aí começou o PWM. Mas nisso, começou a outra volta do motor. Veja que a tensão caiu novamente para 2, 4, 6, 7,5, 8 volts, tá? Quando ela caiu para 8 volts, onde tinha um PWM, ela teve que manter uma alimentação positiva. Por quê? Porque o PWM não seria suficiente para manter a válvula aberta com essa tensão tão baixa. Então ela teve que deixar um positivo direto. Quando a tensão subiu, ela voltou a fazer o controle PWM. Agora olha aqui na próxima imagem. Aqui eu tenho agora o consumo de corrente, tá? E olha que interessante, temos exatamente a mesma situação. Aqui provando para vocês o que acontece com a corrente. Deu partida, então aqui tem várias voltas do motor. E aqui é um tempo muito rápido, isso aqui é fração de segundos, pessoal. O que aconteceu aqui? A tensão cai, a central tem que cortar o PWM e deixar um positivo direto para que a válvula consiga ficar aberta. Senão, a válvula não vai se manter aberta e o carro vai desligar, vai dar defeito, vai dar algum problema. E olha o que acontece, a corrente aqui oscilando normalmente e ó, ela fica uma linha reta aqui, ó, tá vendo? De 1, 2, 3, 2 amperes e meio, né? E aqui acontece de novo a mesma situação. Então o que acontece? Uma tensão baixa de bateria, ela vai fadigar todos os componentes do carro. Isso aqui pode gravar uma falha. Isso aqui na verdade foi uma estratégia que a central adotou, porque ela não consegue ficar modulando o PWM com uma tensão tão baixa. Então ela deixou um positivo direto. Por isso que vai fadigando a válvula, pessoal. Aí quando vê, queimou a minha válvula M-Prop. Por que será? Bateria ruim. Bateria ruim vai fazer. Por quê? Porque ela não é uma válvula que ela é construída para trabalhar com um PWM, não com um positivo direto. Tudo bem, é uma fração muito rápida, de segundos, de microsegundos aqui na verdade. É por isso que ela não queima na hora. Mas isso vai fadigando a peça. Então vai chegar um ponto que essa M-Prop vai queimar e o defeito é a bateria. Aí o cara vai lá, troca a M-Prop, arrumei a caminhonete. Mas o defeito inicial é bateria.
E na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês, o que eu fiz? Eu peguei os cabos de fazer transferência de energia, transferência de energia. Coloquei uma bateria auxiliar do lado, coloquei os cabos e dei partida novamente. E tivemos essa imagem aqui, ó. Veja bem. Olha só, a tensão não caiu, ó. Veja bem que antes ela caía para 7 volts, se eu não estou enganado. Olha agora, já foi para 9. Ainda assim é tolerável 9 volts. Mas veja bem que ela não caiu mais, então eu tive 100% do tempo um PWM. Claro que ela variou aqui a largura do pulso, ó, tava com um Duty Cycle bem positivo, depois o carro pegou, ela já controlou para ficar negativo, então teve toda essa modulação de corrente aqui do Duty Cycle, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que? Com uma tensão boa, não teve aqueles momentos que a central precisou ligar a MEPROP em positivo direto, tá vendo? Então, pessoal, é mais um exemplo para vocês de defeito de bateria, beleza? Só queria aproveitar aqui o gancho do diagnóstico que o Gabriel está fazendo, ele me mostrou as imagens, falei, cara, eu tenho uma imagem legal de uma Hilux também, isso dá um vídeo para a gente mostrar, porque, todo mundo sabe que bateria nesses sistemas mais novos dá defeito, mas por que dá defeito? O que acontece dentro do sistema que ele vai queimar uma válvula MEPROP, que vai desligar o painel, que dá tranco no câmbio? Por causa disso aqui, pessoal, tá? Um defeito de memória de painel e tranco no câmbio é que ele perde toda a memória da autoadaptativa dele e ele fica perdido de novo. Porque, mais uma vez lembrando, a bateria é quem mantém o sistema energizado para que a memória fique gravada. Então, tá aí. Aí vai ter gente que vai falar assim, Júnior, mas tem carro que não perde memória. Pessoal, cada sistema é um sistema diferente. Eu sei, o que eu tô falando aqui não é uma forma generalizada. Tirou a bateria porque vai perder todos os parâmetros. Mas, de via de regra, numa forma geral, é assim que funciona. Então, se você ficou até aqui, gostou do vídeo, compartilhe com um amigo seu da graxa, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aqui no canal, e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.